Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Então, você não pode criar fatos que incriminem, que causem prejuízo civil, né, de forma administrativa, criar algum imbróglio, né, ou criar crimes contra uma pessoa que se sabe que é inocente. Isso é pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Pessoal, isso toca para nós também. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pessoal, não é permitido você criar imbróglio mais do que o necessário. Estender, ou seja, delongar mais do que o necessário para a investigação. Isso toca para nós. Quando a gente é levado injustamente para a delegacia, isso é uma extensão injustificada da investigação, né? Ou prejudicando o investigado ou fiscalizado. Então, você não pode ser, se você apresenta seus documentos, é para ser liberado, não é para ser levado à delegacia para estender, sem justo motivo, qualquer procedimento investigatório. Isso é abuso de autoridade, está tipificado aqui no artigo 31. Então, vamos para frente. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso de peças relativas à diligência em curso ou que indique realização de diligências futuras que sejam cujo sigilo sejam imprescindível. Pessoal, isso mais uma vez é direito do advogado. O advogado tem livre acesso às peças processuais, aos termos circunstanciados, a todas as peças de delegacia, Ministério Público, repartição administrativa, inclusive processo judicial, salvo nesse caso em que o sigilo seja imprescindível. Então, para isso, precisa ser fundamentado o sigilo. Não é só porque o delegado ou o Ministério Público, ou sabe lá Deus quem, queira que aquela peça seja sigilosa, que efetivamente ela vai ser. Precisa ser bastante fundamentado o sigilo, porque a administração pública é regida pelo princípio da publicidade dos atos, né? Então, todo ato da administração pública, ele é, por padrão, público. Se quiser mudar o padrão para sigiloso, então deve ser justificado e fundamentado e por meio de uma determinação judicial, sob pena de abuso de autoridade e detenção de 6 meses a 2 anos, como está determinado aqui. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Existe um princípio do direito constitucional que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, salvo em virtude da lei. Então você tem que seguir esse princípio. Se tiver lei que obrigue, você pode obrigar. Se não tiver e você quiser obrigar, vai ser abuso de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, 34 vetado, 35 vetado. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estipulado para a satisfação de uma dívida da parte ou ante a demonstração da parte da excessividade de medida, deixar de corrigi-la. Ou seja, isso calha muito em situações que o executado de dívida, não é executado de morte, não. O executado está lá sofrendo, a pessoa está sofrendo uma execução de, sei lá, X mil reais. Vou botar um valor aqui para fazer 10 mil reais. Aí o cara tem 5 bancos. No banco, em 3 bancos tem 20 mil reais, em um banco tem 5 mil reais e no outro tem 1.000 reais. O juiz manda a ordem de bloqueio. O camarada não quis pagar, recebeu uma ordem de bloqueio lá pelo Bacen-Jude. Essa ordem vai para o Banco Central, que distribui para as instituições financeiras e bancos. E aí, como ele tinha dinheiro em todas as contas,
bloqueou 10 mil reais, que era a ordem, nos 3 que tinham mais de 10, bloqueou 5 no que tinha 5 e bloqueou 1 no que tinha 1. Resultado, o cara devia 10, ficou com 36 bloqueado. Satisfez o crédito. Então o juiz tem que imediatamente liberar o excesso. A rigor, não precisaria nem pedir, né? Ir lá e peticionar nos autos, olha, pelo amor de Deus, esse dinheiro é para pagar, como sempre ocorre, esse dinheiro é para pagar meus funcionários e tal. Um banco já foi suficiente para satisfazer a dívida, libera o resto, o sobrejacente aí do bloqueio. Em tese, o juiz não deveria nem precisar receber esse tipo de petição. Mas recebendo, e mesmo assim não liberando o dinheiro, o que normalmente nunca ocorre, sempre é liberado, aí, nesse caso de não liberar, seria abuso de autoridade. Artigo 37. E detenção de 1 ano e 1 a 4 anos em multa. Então, artigo 37. Demorar demasiadamente, injustificadamente, no exame de processo que tenha requerido vista órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar seu julgamento. Eu não vou falar muito mais do que do texto da lei se deduz que um juiz ele não pode, um juiz ou uma câmara ou uma corte, ela não pode ficar excessivamente com o processo com a finalidade de retardar ou procrastinar o julgamento. Procrastinar é fazer com que aquele negócio perdure eternamente, né? Retardar o julgamento. Né? Então, não pode fazer isso também, né? Então, tem que ficar o tempo que seja necessário para o livre convencimento. E com esse tempo também não tem, né? É uma coisa que é interessante essa parte aí, porque nem pode ficar demais para retardar o julgamento, tampouco precisa ficar de menos enquanto não formar o livre convencimento. Então, é um negócio estranho de saber o tamanho do tempo. Não era melhor dizer, olha, tem que ser 6 meses, no máximo 6 meses. Então, nem pode ficar de mais e nem pode ficar de menos. Entretanto, o juiz tem o tempo necessário. A propósito, pessoal, muita gente pergunta aí, e os prazos não funcionam para os juízes, não, é? Porque para mim, eu tenho 10 dias, tenho 15 dias, tenho 5 dias, e o juiz está lá dizendo que tem o mesmo prazo e ele não obedece. Pessoal, os prazos para o juiz já se pacificou esse entendimento. São impróprios. O que é que isso quer dizer? Que tem o prazo, mas que o juiz tem a prerrogativa de adotar o tempo que ele achar necessário. Porque o juiz goza, como eu acabei de dizer, do livre convencimento. Então, enquanto ele não se convencer para julgar de forma equilibrada, sem prejudicar e sem agraciar ninguém, então ele tem o tempo necessário para se convencer daquela matéria ali que está sendo objeto de litígio. Então, o juiz goza da prerrogativa do livre convencimento e isso não tem prazo. E mais ainda, por esse motivo, os prazos do juiz são impróprios, ou seja, ele vai julgar quando a matéria estiver madura na cabeça dele e, obviamente, com provas nos autos. Né? Enquanto isso, ele pode ficar o tempo que ele achar necessário para entender e melhor julgar o processo. Então, por isso que os prazos para os juízes não correm da mesma forma que os prazos para a parte. Ou seja, os prazos dos juízes são impróprios. Não se pode, na teoria, cobrar prazo a juiz. Mas, né, muitas vezes a gente vira e faz uma petiçãozinha, despacha lá com a vara, né, quando um processo realmente está passando aí da média, né, dos processos daquela mesma matéria. Né? Então, por exemplo, você entra lá com um pedido de pensão alimentícia, e aí o negócio começa a demorar 6 meses, 1 ano, porra. De que adianta isso? Não adianta de mais nada. Né? Você distribui um processo, uma denúncia, uma queixa-crime lá no Ministério Público. O cara passa 5 meses e meio e não oferece a denúncia, com 6 prescreve. Começa a ficar absurdo isso. Então, você tem que ir lá e diligenciar, é dever do advogado diligenciar os seus processos, que é justamente isso,
fazer os processos andarem, né? Seja porque está lá esquecido em uma prateleira, os físicos ainda, seja porque está às vias de prescrever, num caso de mesmo uma denúncia no Ministério Público, uma queixa-crime, ou mesmo já formado um processo judicial, ou um processo que, se por acaso passar muito tempo, perde o objeto, perde a natureza, perde o efeito da sentença. Então você tem que ir lá e dizer, doutor, pelo amor de Deus, meu processo aqui está 6 meses esperando o despacho do senhor, está 3 meses, está 5 meses, está 2 anos esperando, a parte já, como acontece de vez em quando aí, a parte até morre e não sai uma decisão da justiça. A lei muda e não sai a decisão da justiça. A propósito, vou fazer um apêndice aí que me lembrei agora, um adendo. Meu processo dos DAIs. Caramba, daqui a pouco a arma já ficou de calibre restrito. Graças a Deus ainda está valendo a recarga, até porque eu já tenho calibre. Mas daqui a pouco vem uma lei que proíbe até a recarga e aí eu não tenho a decisão dos meus DAIs. Então, pessoal, não é porque a gente é advogado do próprio processo que anda mais rápido, não. Vai fazer um ano, eu acho que fez um ano, ou vai fazer agora em novembro, que eu entrei com um processo pedindo o desembaraço aduaneiro dos DAIs e mesmo assim está lá esperando que o juízo decida. Mas tá bom, vamos, tomara que decida bem, né? Tomara que decida bem. Não é uma coisa urgente, são só recargas, inclusive, como já viram aí, eu consigo fazer a recarga do fuzil com 2 pedaços de pau. Quem não viu esse vídeo, veja aí. Então, pessoal, como vocês viram, as penalidades previstas na lei de abuso de autoridade, elas vêm aqui desde o artigo 9 até o artigo 38, que é justamente demorar injustificadamente, e o 38, antecipar o responsável pela investigação e pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e as formalizada a acusação. Então, esse artigo diz o seguinte: você não pode virar e dizer, meu amigo, você é culpado de tal coisa antes de terminar as investigações, por mais que no fim ele seja mesmo, né? Então você também não pode fazer isso. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, pessoal, aqui é o procedimento, aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei no que couber, o decreto número tal, processo penal, Código de Processo Penal e da lei tal. Então, todo o resto aqui isso não são os tipos penais. Eu vou pular essa parte porque não nos interessa tão bem. Então, essa lei é de 5 de setembro. Interessante, fez 3 anos. 5 de setembro de 2019. A gente está em 11, quase no aniversário da lei, passou pouco. Como vocês podem ver, então existe praticamente tipos penais para abuso de autoridade por praticamente qualquer ato administrativo do agente público, do servidor público ou de quem esteja naquela função para qualquer excesso. Então, se você for conduzido à delegacia injustamente, está lá no artigo 30, se eu não me engano, né? 31, estender injustificadamente a investigação procrastinando em prejuízo do investigado da fiscalização. Se você... artigo 27. Requisitar a instalação ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício de prática de crime ou ilícito funcional. Então, se você incidir nisso aí, criando mais imbróglio do que o necessário, certamente você poderá responder por abuso de autoridade. E aí, pessoal, como eu disse, fica aí a justificativa para várias pessoas que perguntaram onde é que está essa lei de abuso de autoridade e quais são esses tipos penais. Então, é a lei 13.000, como está aqui, 13.869, de 5 de setembro de 2019, e os tipos são todos aqueles que vão do artigo 9º ao 38.
Quem quiser, se debruce um pouco na lei, se tiver dúvida, pergunte. E era isso que eu queria apresentar por hoje. Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço e tchau.